Alô, alô, rubro-negros de coração, começou o Campeonato Brasileiro. Na estreia tivemos o Atlético Goianiense, uma pedra no sapato nossa, fora de casa. Empatamos e um resultado que está longe de ser bom. Houve sim uma considerável melhora se comparado às atuações das finais do Carioca e até do Sporting Cristal. A gente venceu um time horroroso jogando mal. Mas ainda assim muito longe de ser um time que realmente esteja lá para brigar pelo título. Ainda foi uma atuação fraca, enfrentamos um time melhorzinho que o Sporting Cristal, que soube causar perigo quando teve espaço. O Flamengo ainda está muito aquém, você vê ali a ideia, mas você vê longe de funcionar. O time sem a bola, eu acho que até a melhora foi um pouco mais sem a bola. Porque o lance do gol foi um contra-ataque, foi por causa do problema do time com a bola. Com a bola o time está sem ideia nenhuma, não sabe ainda trabalhar, não tem muita criatividade para organização. Depende ainda muito do individual. Por que o problema do gol foi do time com a bola? O time mal organizado força o erro individual. Então a bola no pé do Andreas ali, não tinha muito o que fazer, fez uma merda enorme tentando aquele lançamento. Bola nos pés do jogador do Atlético Goianiense, que em 2 toques já estava lá o rapaz nas costas do Léo Pereira. E assim saiu o gol dos caras. Como no primeiro tempo, o Flamengo teve uma jogada bem trabalhada, que foi aquela desde o tiro de meta, que foi tocando, que o Gabigol entrou na área, tocou para trás, ali não tinha ninguém fechando. Que por sinal isso é um outro erro do Flamengo, que muitas jogadas, principalmente as da direita, são obrigadas a puxar o Gabigol para realizá-la. E com isso não tem ninguém na área, porque o Bruno Henrique está fechando linha no meio. O Bruno Henrique não consegue entrar tanto na área nessas jogadas. Então ainda falta muito. O próprio Paulo Souza disse que o Bruno Henrique ainda não está sabendo como lidar com a função, mas o Bruno Henrique não é jogador para essa função. A gente via várias vezes o Bruno Henrique ali tendo que partir para cima do marcador para cortar e cruzar. O Bruno Henrique não é jogador para isso. Mesmo que ele caia mais pela esquerda, para lance assim, o Bruno Henrique é para estar na área, para receber o cruzamento. Não adianta falar, o Bruno Henrique deu certo porque saiu o gol. Não, o gol foi no escanteio, pô. Ali ele estava onde deveria estar mesmo. Não é que ele é centroavante, mas ele é jogador de aproximação de área. No primeiro tempo, as melhores jogadas do Flamengo surgiram quando você tinha a proximidade dos três. Do Gabigol, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Surgia alguma coisa ali. Surgia pelo menos algum perigo. Porque jogada mesmo do time todo ali, está bem trabalhando, foi aquela só da saída do tiro de meta, que foi com o gol dentro da área, como eu já falei aqui. Demos muita sorte de não tomar aquele gol no início lá, porque por causa de milímetros que o Shailon estava impedido lá no início do lance. Um lance que seria uma lambança até do Davi Luiz. Um pouco do Arão, mas o Arão ainda estava um pouco desequilibrado, cortou errado. Depois o Davi Luiz ali conseguiu mandar a bola para o meio, saiu o gol do cara. Demos sorte com isso também. Sorte essa que faltou no final com o lance do Pedro, mas ele voltou a aparecer no contra-ataque o chute do Léo Pereira do Atlético Goianiense, que foi na trave. Foi um jogo assim muito bom para quem assistiu de fora, para quem não é torcedor de nenhum time, quis assistir uma partida do Campeonato Brasileiro. O jogo foi movimentado, foi lá e cá, muitas chances, reviravoltas, mas pro Flamengo eu acho que isso ainda é muito pouco. Pra mim, esse é o Flamengo atual, é o desse jogo aí. Que não é tão ruim quanto mostrou na final do Carioca, quanto mostrou contra até o Sporting Cristal mesmo vencendo. Pra mim, aquele ali é o limite pra baixo do time. Não vai ser pior aquilo, acho que não vai ser pior do que aquilo, não vai ser igual aquilo pro resto da temporada. Esse Flamengo de sábado, já você vê ali algumas virtudes, mas muita coisa a consertar ainda, que eu acho que em 3 meses, 4 meses agora de trabalho já deveriam ter sido consertados. Então você anima o ponto de você saber que o time pode fluir com o que tem, mas desanima ainda ver que ainda falta muito, que o Flamengo é time que quer ser campeão, não é para perder pontos ali, por mais que o Atlético Goianiense seja um adversário difícil, estivesse jogando em casa, tivesse embalado porque fez 4-0 na LDU na Sul-Americana, mas não é jogo para tropeçar. Demos sorte ainda, pensando assim, candidatos ao título, demos sorte com o Palmeiras perdendo em casa para o Ceará. O Atlético aproveitou, fez o dever de casa, venceu o Inter. São Paulo, alguns estão colocando como postulante, goleou na estreia. São Paulo ainda precisa ver um pouco para saber se vai ser postulante ou não. Então o resultado para mim foi ruim. Até porque a gente vai ter uma sequência pesada agora no Brasileiro.
que é no domingo o São Paulo, depois na quarta o Palmeiras, os dois no Maracanã, e depois no sábado o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, Atlético Paranaense de técnico novo, com gás novo. E uma coisa que esse jogo mostrou que agora vão ter que inventar outra ladainha para justificar, é que o time correu pra caralho. O time correu muito, o time mostrou vontade. Mas a questão é que não adianta. Se o time não estiver bem organizado, pode ter 11 pitbulls ali que não vai funcionar. Não tem como. O time correu muito. Gostei da entrevista do Bruno Henrique no final. Eu acho que estão levando muito como verdade absoluta essas narrativas aí, essas novelas que o pessoal faz. Esses apuradores aí vão fazendo um suspensezinho para ganhar like e tal. Eu acho que estão sendo muito levados como donos da verdade, sem saber muito as outras versões. Gostei dessa entrevista do Bruno Henrique por causa disso. Não, realmente não acho. O que eu acho que tem gente satisfeita, acho que há panela lá dentro, mas como pra mim já existia panela em 2019, o time funcionou. Então eu acho que isso não justifica o trabalho que até o momento é ruim do Paulo Souza. Se pode melhorar, claro. A gente tem entrevistas aí de jogadores que trabalharam com ele que depois de tanto tempo souberam assimilar e as coisas melhoraram. Aí fica a dúvida se vale a pena esperar tanto tempo para confiar no trabalho de um cara que tem menos de 50% de aproveitamento na carreira. Pode funcionar, claro, mas será que vale a pena? No ano em que o Flamengo tem um time para disputar o título, no ano em que o futebol brasileiro ainda está desorganizado, antes dos outros times aí que estão começando aos poucos a se reestruturarem. Então não acho que o Flamengo é um ano de esperar, não. Usa essa temporada para arrumar o time e depois vem, não acho que seria isso. Então eu acho que esse trabalho precisa mostrar muito mais coisas. Essa sequência pesada vai definir muito o rumo dele, começa já amanhã na Libertadores. Não acho que tem esse negócio de corpo mole, eu acho que tem gente mal individualmente, mas que por má fase técnica, alguns por idade, alguns por ter passado já a grande fase, o auge. Não vejo esse negócio como corpo mole. E tá aí, o time correu muito, quase virou o jogo, mas também poderia ter perdido naquele contra-ataque. Só que bem organizado poderia vencer já desde o primeiro tempo aquela partida. Porque aí o Flamengo desorganizado fica dependendo muito do individual. Aí no sábado tivemos, por exemplo, o Arrascaeta não tão bem assim. Claro, tem muito crédito, deu ainda ele mal, mesmo mal, bateu o escanteio do gol, deu assistência pro gol, mas o Arrascaeta um pouco abaixo do que vimos nos últimos jogos. O que é totalmente normal, porque se o cara fizesse todas as partidas como ele vinha fazendo, eu já teria ido para time grande da Europa. Então o Flamengo não pode ficar dependendo disso. O Flamengo tem que ter um plano de jogo. O Bruno Henrique não pode ser um ala ponta totalmente espetado na esquerda. Ele, para ficar fechando linha, pelo menos nesse último jogo ele não teve que voltar tanto para fechar a linha de 5, mas às vezes voltou. Só que o Bruno não teve que voltar tanto porque teve que usar o Léo Pereira marcando como lateral na volta ali, então continua sendo uma ideia ruim. Você distancia o Bruno Henrique da área, você tira a liberdade do Bruno Henrique de cortar para o meio, de fazer o facão. Então ainda falta muito. Pelo menos esses 3 pontos ajudariam já muito nesse início de campeonato, mesmo com o time jogando mal, e não vieram. Porque realmente o Flamengo, mesmo tendo sido um pouco melhor que o Atlético Goianiense, não mereceu. Amanhã vira a página, Libertadores, Flamengo e Talleres no Maracanã, jogo às 9h30 da noite, com transmissão do SBT, TV aberta aí, para quem quiser ver. Vai passar também no pay-per-view da Comebol TV, não vai ter transmissão da ESPN. O Talleres venceu na ida, venceu o primeiro jogo também da fase de grupos contra a Universidade Católica, fez 1-0 em casa, tem 3 pontos junto com o Flamengo, é o jogo que vale a liderança. O Flamengo tem sim a obrigação de vencer o jogo em casa, não pode correr o risco de dar chance pro azar. Então vamos ver aí o que ele vai fazer com essa escalação, como o time vai se portar contra um adversário que vem muito mal no Campeonato Argentino. Até poupou titulares no fim de semana, tomou 5-0 do Defensa e Justiça. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. E mesmo se jogar mal, tem essa obrigação de vencer para chegar aos 6 pontos, ficar um pouco mais tranquilo no grupo e ir lá para o Chile enfrentar a Universidade Católica com um pouco mais de tranquilidade. E dar um pouco de paz também para esse trabalho do Paulo Souza que está devendo. Está devendo muito. Resumo. Apesar de ter visto uma melhora, não gostei nem um pouco da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Fica aí a esperança, fica aí muitas dúvidas também. E vamos esperar, que já não depende mais da gente. Vamos pra cima.
Amanhã contra os Talheres do Maracanã, volto para falar desse jogo. Depois é São Paulo no Maracanã. São Paulo que fez 4-0 na ida. Então peço aí que você continue se inscrevendo, mandando para os amigos, curta aí o vídeo, compartilhe. E vamos que vamos, saudações rubro-negras, tamo junto.